Olá para todos! Vamos dar início às aulas de radiologia. O tema dessa primeira aula será radioatividade. Artificiais. São produzidos por equipamentos modernos, como reatores nucleares e aceleradores de partícula, utilizando-se átomos estáveis como matéria-prima. Naturais. Elementos instáveis encontrados na natureza. Fontes seladas são as que não apresentam a possibilidade de contato com o material radioativo em virtude de ele estar encapsulado, excluindo a possibilidade de contaminação. Essas fontes são usadas, por exemplo, na radioterapia. Fontes não seladas. Ocorre o contato do material radioativo com a estrutura biológica que passa a conter a amostra radioativa. O uso dessas fontes é exclusivo nos serviços de medicina nuclear e radiofarmácia, sendo esse processo fiscalizado pelo CENEM. Os radiofármacos são introduzidos sensibilizando os órgãos específicos, emitindo radiação gama, formando a imagem no equipamento, gama-câmara, onde o médico visualiza a área de interesse. Olá, como vão vocês? Sejam bem-vindos à segunda videoaula de radiologia. No primeiro encontro, fizemos uma introdução à radioatividade. Hoje, abordaremos os efeitos físicos causados pela radiação. Dentro deles, os danos dessa natureza ao corpo humano. Para o compreendimento do assunto a ser abordado, é necessário que se tenha o conceito de átomo, célula e efeito físico. Átomo. Uma unidade formada por núcleos positivos, com prótons e nêutrons, recobertos por camadas com micromassas negativas, os elétrons. Célula. São unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos, podendo ser comparados aos tijolos de uma casa, onde cada tijolo seria uma célula. Efeito físico. Decorrente da transferência de energia da radiação ao material do tecido, por colisão, ocorrendo assim ionização, onde os elétrons são retirados da última camada, ficando livres e com alta energia, e excitação. É o movimento dos elétrons emitindo energia em forma de luz e raios característicos. A radiação é dividida em não ionizante e ionizante. Esta pode ser diretamente ou indiretamente. Conservação de alimentos, medicina nuclear, radioterapia, exames diagnósticos, agricultura, indústria de petróleo, estudo da poluição atmosférica. A dose equivalente efetiva estima a capacidade da radiação em causar dano biológico para um corpo todo. E a dose equivalente estima a capacidade da radiação em causar dano biológico para um órgão específico. Assim temos a dose equivalente para um tecido, para a pele, para o cristalino e para as extremidades. Olá, alunos! Como vão? Em
nossa última videoaula, estudamos sobre os efeitos físicos da radiação. Hoje trabalharemos os efeitos químicos. Quais são as estruturas que compõem os genes? São compostos por uma molécula em anel que contém átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio ou nitrogênio, que é chamada de base nitrogenada. Um monossacarídeo que tem em sua formação 5 carbonos, que seria uma pentose. E por fim, o que complementa essa estrutura é um grupo fosfato. Bem, as estruturas relatadas anteriormente compõem os nucleotídeos. Estes, por sua vez, estão presentes no DNA na forma de 2 cadeias que se enrolam uma ao redor da outra. O nome dado a essa formação é dupla hélice. Como é feita a conexão entre os nucleotídeos? Essa conexão é feita através da ligação entre a pentose, que é um dos corrimões de nossa escada, de um nucleotídeo, e o fosfato, que também representa um corrimão do fosfato seguinte. Essas ligações entre as cadeias de nucleotídeos são chamadas de ligações fosfodiéster, mas as cadeias de DNA não se juntam simplesmente para fazer essa ligação. Para que a ligação fosfodiéster ocorra, é necessário que o DNA se conecte através das pontes de hidrogênio, que estão presentes entre as bases adenina, citosina, timina e guanina. Enfim, os pares formados são entre timina com adenina e guanina com citosina. As radiações ionizantes podem ser divididas em radiações diretamente ionizantes e radiações indiretamente ionizantes. A diferença básica entre elas é a presença ou não de carga elétrica. A água é a combinação de elementos químicos mais abundante em nosso organismo. Corresponde a 70% da combinação do organismo de um ser vivo. Cabe ressaltar que o estudo dos efeitos das radiações e normatizações referentes ao seu uso teve ênfase após a Segunda Guerra, devido à bomba atômica em Hiroshima e em Nagasaki, e acidentes nucleares como em Chernobyl. Nesta videoaula, abordaremos os efeitos biológicos das radiações. Na fase mitótica, ocorre uma divisão nuclear e uma citoplasmática. A interfase é dividida em fase G1, fase S e fase G2. Efeitos biológicos são respostas naturais do organismo, ou parte desse, quando exposto a algum tipo de radiação ionizante. Essa resposta pode resultar em restauração de danos, morte celular, alteração do metabolismo local, aberrações cromossomiais ou armazenagem de informações. Os sistemas envolvidos são o circulatório, particularmente o tecido hematopoético, o gastrointestinal e o sistema nervoso central. E vamos finalizar essa videoaula com a poesia em forma de canção A Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, que muito bem retrata os efeitos biológicos da radiação. Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas e nevadas. Olá! Essa é mais uma videoaula apresentada pelos alunos do curso Superior de Tecnologia em Radiologia, do Instituto Federal de Santa Catarina. Câncer. Algumas considerações. Localizações clínicas e patológicas variadas, sem sintomas específicos.
Difícil diagnóstico. 70% dos diagnósticos são feitos por médicos não especializados em câncer. O paciente tem de ser analisado como um todo. Ao analisar as duas representações, é possível concluir que a mortalidade em homens devido ao câncer é visivelmente maior do que em mulheres. Quando considerando o estado por inteiro, os homens saem na frente com a estimativa de quase 2.000 casos a mais. Em uma análise individual dessas mesmas tabelas, pode-se observar a grande estimativa de câncer de próstata nos homens. Muito obrigada pela atenção de todos. Tchau!